Algumas das últimas aparições do Jair Bolsonaro mostraram um candidato que estava tentando se controlar, passar uma imagem mais amena, talvez para conquistar um público que vá além do que ele já conseguiu até agora. Mas na entrevista do Jornal Nacional, o Bolsonaro de sempre, o Bolsonaro mais conhecido, foi o que se sentou ali na bancada. E ele realmente partiu para um confronto tanto contra os dois jornalistas que estavam ali fazendo a entrevista, quanto com a própria emissora TV Globo. Ele partiu até para questões pessoais, para devolver os questionamentos que eram feitos a ele, questionamentos que eram aqueles questionamentos já previsíveis que sempre são feitos ao Bolsonaro. Quando se falou de questão trabalhista, ele colocou na mesa a pejotização dos dois que estavam ali entrevistando a ele. Pejotização a maioria do público não entende, mas é o seguinte: é a pessoa trabalhar para uma empresa não como funcionário de carteira assinada, e sim como uma outra empresa que está ali prestando serviço. Mas não é uma empresa, porque é uma pessoa só. No entanto, isso é utilizado para reduzir a carga tributária, tanto de quem está recebendo o salário, quanto de quem está pagando o salário. Aí, quando o Bolsonaro falou desse assunto pela segunda vez, o William Bonner não respondeu, também não tinha que responder, ele não era um entrevistado, mas emendou logo: vamos falar de economia? Bom, e na economia veio aquela questão, diferença salarial entre homens e mulheres. Aí ele apelou para mencionar, sugerir que havia uma diferença salarial entre Renata Vasconcelos e William Bonner fazendo o mesmo trabalho. Aí a Renata Vasconcelos interrompeu, já estavam cansados de tantas intervenções do candidato, o ambiente já era um pouco hostil, e ela disse: opa, peraí, eu não aceitaria trabalhar ganhando menos não, mas o salário meu não é da sua conta, o salário seu sim, porque é pago pelo dinheiro de todos nós. Mas esse ponto foi destacado pelo pessoal que não gosta de Bolsonaro, foi o que mais repercutiu logo ainda durante a entrevista e foi muito mencionado nas redes, na internet, mas é apenas uma parte da história. E o Bolsonaro não se intimidou com isso não, continuou no tom dele agressivo e tentando emparedar os entrevistadores. A primeira coisa que ele fez quando sentou na bancada foi dizer que parecia uma plataforma de tiro. Então isso já mostra a disposição com a qual ele chegou ali. Sobre a própria Rede Globo, ele mencionou em determinado momento que vive dos recursos transferidos pela União, através das propagandas, das publicidades pagas pelo governo. Assim como o Ciro Gomes tinha mostrado a cartilhazinha de "eu vou tirar seu nome do SPC" no dia anterior, ele também sacou um livro que, segundo ele, seria um livro que promove a homossexualidade para crianças nas escolas. E aí queria mostrar o livro e os apresentadores: não, isso é contra as regras, e quase chegou a um impasse ali naquele momento da entrevista. Quando fizeram aquela pergunta boba: e se o senhor brigar com Paulo Guedes? Paulo Guedes é o cara que vai mandar na economia. O Bolsonaro disse que não entende nada de economia e que tudo tem que ser com Paulo Guedes. A resposta foi: a gente faz um casamento para durar para sempre, mas às vezes acontece um divórcio. E deu como exemplo o próprio divórcio do William Bonner, que foi casado com a jornalista Fátima Bernardes, que antigamente apresentava o programa ali junto com ele. E mesmo após essa dura que a Renata Vasconcelos deu, ele não se intimidou nem um pouquinho não. Continuou na agressividade e terminou a entrevista mencionando o fundador da emissora, Roberto Marinho. Quando questionaram sobre o golpe, a ditadura militar e as palavras do general Mourão, que no ano passado pregou uma intervenção militar também, primeiro que ele não admite chamar a ditadura de ditadura, e aí citou o Roberto Marinho para dizer, justamente citando de cor o editorial do Roberto Marinho, em apoio ao regime militar de 1964. Algum abalo o Bolsonaro há de ter causado nos entrevistadores, porque em determinado momento o William Bonner disse: olha, candidato, nós estamos em 2021. Pulou 3... Em 2021, pulou 3 anos no calendário. Enfim, o Bolsonaro foi Bolsonaro. Defendeu que a polícia tem que atirar, tem que matar bandido, tem que reagir mesmo, não se pode admitir o que acontece hoje no país e que violência pode eventualmente ser combatida com mais violência. A avaliação de muitos analistas após essa entrevista, lembrando que o Bolsonaro nunca teve um público tão grande. O Jornal Nacional é o jornal líder em audiência ainda na TV brasileira. Basta ver a repercussão imensa que geram essas entrevistas na internet.
Mas a avaliação foi de que, se Bolsonaro não ganhou mais votos ali, ele pelo menos não perdeu. Ele manteve esse público cativo em torno de 20%, que pode lhe garantir uma vaga no segundo turno, e o segundo turno aí é outra conversa. Se der um segundo turno Bolsonaro contra PT, é aquele plebiscito: você quer o PT ou quer qualquer outra coisa? Muita gente prefere qualquer outra coisa. Muita gente também prefere qualquer outra coisa que não seja o Bolsonaro. Tanto é que em todas as pesquisas feitas até aqui, o Bolsonaro perde de todos os candidatos num eventual segundo turno. Marina, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, mas ganha do Fernando Haddad, o cogitado substituto de Lula, quando houver um impedimento definitivo da candidatura atual do PT.